paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shadows and kicks in my face. E o livro que nós vamos trabalhar hoje é uma avaliação da aprendizagem escolar, do Cipriano Lucchesi. É uma publicação dos anos 90, e se é uma publicação dos anos 90, ela tem toda uma relação filosófica com a concepção de educação daquela época. Então é necessário o quê? Entendermos que concepção estava presente, até para poder termos de uma forma mais ampla um entendimento do porquê de Lucchesi defender uma avaliação, nas palavras dele, voltada para a democratização do ensino. Então ele usa esse termo, avaliação para a democratização do ensino. E quando ele pontua a avaliação para a democratização do ensino, a primeira etapa de condenação que ele vai trazer para o ambiente escolar é a apropriação que se tem da avaliação como classificação, como seleção, como acúmulo de conhecimento, que vai ser durante anos e anos defendido pela pedagogia tradicional. Agora, o porquê do Lucchesi defender uma avaliação para a democratização do ensino? Justamente porque a gente sai de um regime militar, isso em 84 para 85, e a gente tem que revigorar, rememorar a ideia da direta já, da abertura política do Brasil. E aí, quando chega nos anos 80, um pouco da perspectiva paulo-freiriana, um pouco, a essência, ela será retomada. E principalmente com o discurso da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, já estou dizendo assim, antecipando, melhor dizendo, que o Lucchesi, ele vai fazer parte dessa contemplação da pedagogia crítico-social dos conteúdos, assim como seus contemporâneos, Libânio, Saviani. Então, na verdade, eles têm assim, uma raiz paulo-freiriana, mas eles vão viver um momento dos anos 80 para os anos 90. E o que a gente vai defender nessa filosofia? A pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela vai defender a ideia de que os conteúdos escolares devem ser ofertados a todos. Só que de uma maneira crítica, com uso social. O que significa isso? Não é um currículo do informal para o formal. É um currículo formal para o informal, para a prática, para o cotidiano. O que significa isso? Qual é o conhecimento que a escola até então valorizou? Conhecimento científico. Então, qual é o conhecimento que vai ser democratizado? Conhecimento científico. Para isso, eu preciso fazer o que, então, para democratizar esse conhecimento da escola para todos? E garantir mais do que o acesso, garantir também a permanência. Então, a democratização do ensino significa também a democratização da escola pública. É a partir dos anos 80 que a gente sente, de fato, aquele ideário da escola nova que surge nos anos 30 vai começar a ser colocado efetivamente em prática. Então, a gente começa a determinar. Se a escola tem que ser universal, e a gente discutiu isso há muito tempo, para todos, o que a gente precisa fazer para garantir que todos estejam na escola? Aí começam a ver as políticas públicas. O Lucchesi, ele vai questionar, vai se posicionar contra a pedagogia do exame. É igual a gente pensa Paulo Freire. Paulo Freire se posiciona contra a educação bancária. E o Lucchesi, contra a pedagogia do exame. Entende-se por pedagogia do exame aquela que tem a prova como único instrumento de medida e de avaliação. Ele vai condenar isso, mas não vai condenar o uso da prova, tampouco da medida. Até porque a gente pode ter uma apreciação qualitativa. Tem uma passagem no livro do Lucchesi que é bem interessante, que retrata como que na prática a pedagogia do exame acontece. Era uma escola de aviadores, alguns possivelmente não viram essa história. Em decolagem, o aviador tirou 8. Em pouso, tirou 4. Era o exame final para ele ter o certificado, que seria um piloto de avião. A média era 6.
8 com 4, 12. Dividido por 2, 6. Ele passou? Passou. Recebeu o certificado? Recebeu. Aí eu quero pergunta. Você viajaria? Acho que essa história vai ter sido você mesmo. Eu adoro essa história. Porque, cara, retrata perfeitamente isso daqui. Ninguém está preocupado em intervir lá na dificuldade dele para ele poder saber pousar. O que me importa é se ele alcançou a média, a nota, a medida e eu certifico o cara. Gente, eu estou falando de um exemplo. Vamos pegar toda a educação escolar e pensar que é exatamente nessa estrutura que ela se baseia. Ele, não sei se vocês se sentem assim enquanto alunos de graduação, etc., pós-graduação, mas pelo menos eu me senti dessa forma. Aí a gente acostuma com o elemento de medida, não aprende necessariamente, porque vai passando só pela medida, e quando a gente chega na graduação, aquelas dificuldades enormes, nós começam o quê? A ser fertilizadas, porque ninguém veio curar a ferida. Ela foi ficando e ela não foi nunca cicatrizada. Então isso realmente vai trazer um para muita dificuldade. Eu vou pensar, como é que a gente vai trazer uma concepção de educação totalmente diferenciada, transformadora, se a gente nem na nossa prática avaliativa a gente modifica o olhar? Então que pelo menos a gente possa modificar esse olhar, tá? Então, alguns pontos importantes. A prova é o único instrumento de avaliação, ficou claro? A preocupação é exclusiva com aprovação e reprovação. E aí a gente pode até ter uma concepção filosófica de que a gente tem que pensar mais na continuidade do processo. A gente discute essas questões. Mas no final, como é que funciona? Aprovado ou reprovado? O que ideologicamente isso simboliza? Olha, você está dentro da sociedade. Você, eu excluo, porque você não serve. Você não tem um modelo que é necessário para fazer com que a sociedade capitalista funcione. Ou melhor, eu determino esse modelo para você ocupar condições mais subalternas, não te dando nem o mínimo de escolaridade. Ou até mesmo te dando o mínimo de escolaridade, que com o mínimo você será um cidadão mínimo. Se conforte com isso.